Olá, saudações a todos e todas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o curso Novos Paradigmas Conscienciais. O meu nome é Paulo Ricardo Caetano. Para mim vai ser uma honra poder ministrar junto contigo, do teu lado, essa formação que foi preparada com muito carinho, especialmente para você. Maravilha! Então, nessa aula Paradigmas, é importante que a gente a faça, justamente porque como a gente vai falar sobre os novos paradigmas conscienciais, vejam só, então a gente precisa primeiro compreender quais são os paradigmas vigentes, quais são os paradigmas que estão inseridos no nosso campo social, no meio científico, político, e principalmente os nossos paradigmas pessoais. A gente compreender apenas quais são os tipos de paradigmas, saber qual a relação, como que nasce um paradigma, é crucial para que a gente possa perceber, para que a gente possa entender quais são os nossos paradigmas, qual é o nosso software, qual é a nossa programação, qual é a nossa crença limitante, como é a forma que a gente visualiza, interpreta o mundo. Vocês vão perceber que a partir que depois dessa aula, muita coisa, muitos insights, a forma como a gente procura visualizar as coisas já começa a ser de uma forma diferente, porque quando a gente compreende como nasce, como surgem as coisas, certamente a nossa compreensão a respeito de um fato, a respeito de uma observação, a respeito de um acontecimento, de um fato, de uma situação, enfim, passa a ser diferente justamente pela compreensão que a gente tem de como nasce, de como surge, do que é o paradigma vigente. Legal? Então aqui temos um breve esquema do que é que a gente vai ver nessa aula, exatamente saber o que é um paradigma, quais são os tipos de paradigmas, a gente não vai se aprofundar muito nos tipos de paradigmas, é apenas para que a gente compreenda, saiba quais são os que existem. Os paradigmas pessoais, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mente, vamos fazer alguns exercícios saindo da caixa, que são treinamentos mentais para que a gente vá desenvolvendo e procurando ver as coisas sempre com um olhar diferente, saindo dos padrões repetitivos, saindo da visão já rápida, acelerada. E vamos também ver um tópico como nasce e como romper um paradigma. Então, chegando aqui, o que é um paradigma? Veja só, essa imagem aqui, ela simboliza muito bem a noção do que vem ser um paradigma. Quando uma comunidade está em torno de um conhecimento específico, bebendo apenas daquele conhecimento, isso justamente indica qual é aquele tipo de paradigma, qual é aquele senso comum, qual é aquele pensamento vigente que aquela comunidade, que aquela sociedade, que aquele país, enfim, está utilizando. Então a gente pode ver aí paradigma do grego paradigma. Literalmente significa um modelo, é a representação de um padrão a ser seguido. Então, dentro dessa compreensão, a gente já entende que o modelo, o padrão vigente que a gente está vendo, a moda, tudo que está acontecendo agora está se estabelecendo um paradigma. A gente até vê, a gente até pode perceber, reconhecer. O problema é a gente conseguir entender como foi que esse paradigma surgiu, porque é justamente isso o que está por trás. Quando a gente passa a fazer uma coisa veementemente, sem perceber exatamente como surgiu, a gente simplesmente não se pergunta, a gente não se questiona de como foi que surgiu tal ideia, por que é que eu estou fazendo isso. Então, nesse sentido, o Capra fala que a totalidade dos pensamentos, vejam só, a forma como as pessoas vão pensando, as suas percepções e os valores, eles vão formar justamente essa visão da realidade. E essa visão, ela vai ser exatamente o modo como essa sociedade se baseia, como essa sociedade se organiza em torno dela. Então, por isso, é muito válido que a gente perceba, entenda, compreenda exatamente o que é e como ele vem nascer, como ele surge e como ele vai se desenvolvendo na nossa sociedade, tá bom?
E aí, quais são os tipos de paradigmas? A gente pode compreender aqui que esses aqui talvez sejam os principais. Evidentemente que existem outros. Tem um paradigma científico, paradigma vigente. Esse paradigma científico eu coloquei ele em primeiro, porque a partir da visão do paradigma científico, principalmente a partir de Descartes, que é o pensamento mais tradicional de Newton, né? Então toda essa base, toda a forma, toda essa visão de mundo, essa visão fragmentada de separar as coisas, um método científico para poder examinar, isso funciona muito bem. Isso deu muito certo durante muito tempo e de uma certa forma continua dando. Só que isso trouxe muitas consequências em diversos pontos, em diversas áreas da vida, né? Como, por exemplo, no próprio sistema educacional, cultural, religioso. Na verdade, o paradigma científico ele teve uma influência forte em todas essas áreas, tanto no sentido pessoal, político, coletivo, enfim, justamente porque essa ideia de fragmentar, de pegar as partes e estudar de forma examinada e desconsiderar o todo, isso traz implicações que é muito forte. Existem diversos estudos, diversos artigos que mostram que consegue analisar as consequências disso para a nossa sociedade. Então, que a gente compreenda que essa forma fragmentada, que principalmente o paradigma científico que aconteceu desde o século XVII, ele trouxe consequências diversas para a nossa vida. E aí, nesse sentido, você pode me perguntar, Paulo, então quer dizer que o paradigma científico ele já está fora de cogitação, a gente já não utiliza mais, ele já não é mais necessário? Veja só, de uma forma pessoal, eu acredito que apesar de já terem novas abordagens, apesar de a física quântica, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, já ter colocado em xeque os pilares desse paradigma, a gente ainda tem uma caminhadazinha longa para ser feita, porque quando a gente justamente observa, se a gente passa para prestar atenção em quanto tempo um paradigma do tipo científico ele surge, o tanto de tempo que ele passa para ser quebrado, demora um tempo, de uma forma com que a gente não perceba, não consiga visualizar exatamente o momento que aquele paradigma foi quebrado, foi rompido, porque isso leva um tempo na nossa sociedade. Então, a reflexão aqui, então, nesse caso, o porquê da gente entender quais são as novas abordagens, qual é o novo paradigma científico, é justamente porque a gente, ao saber disso, nós vamos educar os nossos filhos, nós vamos, dentro do nosso campo profissional, a gente vai abordar essas novas formas de visualizar, né? A gente vai pegar os pontos, os estudos, os documentos científicos, os artigos, e poder trazer e poder mostrar para que aos poucos, de uma forma coletiva, a gente vá conscientizando mais pessoas, a gente vá difundindo mais esses entendimentos, essas compreensões, para que todas as pessoas um dia passem a falar que esse paradigma ele já não é mais suficiente e que de fato ele seja, de uma certa forma, transitado e que chegue uma nova forma de visualizar, uma nova forma de compreender, tá bom? Então aqui esses são apenas os paradigmas clássicos, né, dentro dessa visão, e aí depois, mais para frente, a gente vai ver as novas abordagens e os novos modelos, né, quais são os novos paradigmas e por que eles são conscienciais, tá bom? Maravilha, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre o paradigma pessoal. Então vejam só, para que a gente possa fazer essa abordagem sobre esse tipo de paradigma, eu separei alguns textos, alguns tópicos do livro A Mandala de Lótus, do Lama Padma. Foi um material, um conteúdo que eu encontrei há um tempo já na internet, e ele fala aqui quais são os 4 tipos de mente. E eu achei muito interessante essa abordagem, porque vai servir para a gente pensar um pouco, raciocinar um pouco e de repente até procurar ver, até procurar se identificar
ver qual esse tipo de mente apresentado nesse livro seria mais ou menos a qual tipo de nossa mente se identifica mais com essa relação, tá bom? Então eu acho muito pertinente e por isso que eu trouxe para que a gente observasse. O primeiro tipo de mente abordada dentro do livro A Mandala da Lotus é o tipo de mente dormida. O que é a mente dormida? Veja só, quando a gente simplesmente reage a tudo que acontece de forma automática, no piloto automático, né? Você me diz alguma coisa ruim, simplesmente eu não paro para refletir o que você me falou, eu já reajo, já digo algo imediatamente. Eu recebo uma informação, eu já tenho uma reação automática, recebo uma ligação de alguma coisa que aconteceu, eu já caio em prantos, já começo a ficar ansioso. Então, dentro dessa compreensão, né, dentro desse livro, justamente são para a maioria das pessoas que, inclusive, faz parte do nosso plano, a maioria das pessoas dentro dessa visão estão um pouco ainda reagindo de forma automática, que estão com essa percepção da vida, dos valores, das ideias, não tem um pensamento crítico, não questiona de determinadas situações, determinados conceitos, determinadas ideias, determinadas imposições. Simplesmente é aquele tipo de mente que está muito condicionada a tudo, né? As questões, as limitações sensoriais, as coisas que acontecem, realmente não tem um senso crítico, né, de questionamento, de observação, de percepção, de poder perceber o corpo, de poder perceber as emoções. Claro que a nossa ideia não é julgar, observar quem está fazendo isso, é apenas para efeito de compreensão, para que a gente vá percebendo essas relações e também que compreenda que, de uma certa forma, todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas que vai apresentar. Mas aí o interessante seria a gente compreender mais ou menos em que faixa vibracional, em que faixa está operando a nossa mente. Temos também a mente 2, né? A mente 2 é a mente sensorial. Ela já não está tão dormida quanto a anterior, mas ela ainda é facilmente seduzida, principalmente pelas questões de cunho sensoriais, pelos nossos sentidos, né? Por exemplo, na visão, dentro tipo da publicidade, da comunicação, se utiliza muitas imagens, né, para vender. Então, isso justamente indica que a gente tem um condicionamento visual, né, dado também pelas circunstâncias de que a mídia, de uma certa forma, influencia determinados tipos de tendência e diz o que é belo, diz o que é feio, e a gente vai engolindo isso, tá vendo? Isso faz parte de um paradigma social, mas de uma certa forma ele se entrelaça, ele chega até as nossas relações e se torna num tipo de paradigma pessoal, um tipo de crença. Então as músicas que eu escuto, os sons já são de uma certa forma, já vêm de uma certa forma com alguns tipos de condicionamentos para que a nossa audição também esteja voltada para absorver melhor aquele conteúdo, para se identificar. Isso em todos os outros sentidos, no olfato, os cheiros, os perfumes, todas essas coisas a gente já gera um tipo de grau de identificação maior, né? E aí é justamente isso, apesar dessa mente sensorial ela já não ser tão adormecida quanto a primeira, mas ela ainda é muito vulnerável às questões, principalmente do mercado, de compra, tem um consumismo um pouco exacerbado, porque não consegue dominar muito essas questões, vamos dizer assim, principalmente que vem de fora, que mexe com os nossos estímulos internos, tá bom? Então, nesse sentido, essa é o segundo tipo de mente, a mente sensorial. Também temos a mente autoconsciente dentro dessa visão. Veja só, ela já passa, já não é mais a mente que está dormida, também já perdeu um pouco dessa questão sensorial, e a mente autoconsciente ela já reflete sobre a vida, ela já tem uma consciência,
vamos dizer assim, humanitária, planetária, mais desenvolvida. Ela já pensa no meio ambiente, ela já pensa nas pessoas, ela já desenvolve mais empatia, ela questiona o que tem de ser questionado, ela investiga, é uma mente que busca. De uma certa forma, a gente poderia ver assim que se fosse fazer uma observação barata, é verdade, de qual seria, vamos dizer assim, a faixa média de que mente a nossa humanidade estaria vivendo, a gente poderia observar que entre o 2, já quase, de repente, chegando no 3, porque a gente já vê que tem muitas iniciativas legais, de projetos, de pessoas ao redor do mundo, de conceitos que vêm um pouco nessa pegada mais consciente de poder buscar a relação com o meio, com o próximo, com a natureza, com o ser. E aí, quando uma mente dessas surge, elas conseguem afetar outras, porque as ideias, quando elas estão sendo direcionadas, acredito eu, para o bem, para um serviço maior, nesse sentido, outras pessoas começam também a absorver essa ideia. Então, nesse sentido, a mente autoconsciente ela está preocupada com o próximo, ela se enxerga no mundo não apenas como se ela já sai daqui do centro do umbigo e passa a ir para o coração e passa a expandir para outras áreas do corpo, né? Porque a gente justamente compreende que estamos em um sistema integrado, onde tem diversas pessoas, onde eu não me separo dos animais, onde eu não me separo das plantas, onde eu estou inserido num contexto do qual eu faço parte. E quando eu crio algum tipo de interferência para mim mesmo, eu interfiro no outro. Quando eu interfiro no próximo, eu estou interferindo em mim, justamente porque compreende que estamos todos conectados, que estamos ligados em uma corrente invisível que a gente, apesar de não conseguir ver, mas a gente consegue sentir. E temos também a mente 4, que é a mente transcendente. Dentro dessa visão aqui, eles compreendem que poucas pessoas que passaram pelo planeta Terra tiveram um tipo de mente transcendente. É uma compreensão orgânica de que não só as relações pessoais aqui nesse plano físico, no planeta Terra, do qual a gente vive, de estar conectado com os animais, com a natureza, mas aqui é uma conexão mais profunda, porque já compreende que está ligado com o todo, com o universo. Então, são seres que passaram por aqui, que quando tiveram aqui na Terra, tiveram missão de poder auxiliar, de poder mexer na forma, nos paradigmas, de poder mexer nas ideias, de poder trazer conceitos revolucionários para que a humanidade pudesse pegar um novo sentido, né? E aí, essa visão dentro desse livro, ele coloca algumas pessoas como o próprio Buda, como Jesus Cristo, outros seres aqui que a gente poderia falar, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, enfim, entre outras pessoas que passaram por aqui e compreendeu que esse senso de conexão ele não se dá apenas nesse plano, mas em outras esferas. Então, realmente, esse aí é um tipo de mente que a gente, enquanto time coletivo aqui planetário, a gente vai galgar mais um pouquinho para poder atingir esse estado transcendente. Então, a ideia aqui é que você possa parar para pensar e analisar um pouquinho em qual faixa minha mente está operando dessa forma. E não importa nesse momento em qual faixa ela esteja operando. O importante é a gente, pelo menos, despertá-la. Se ela está dormida, despertar para começar a pensar, para conseguir a refletir sobre isso. Legal? Então agora a gente vai para o próximo tópico. Então, nesse sentido, qual é o nosso paradigma? Qual é o nosso software? Qual é a crença que está mais enraizada? A gente está fora ou está dentro da Matrix? Aqui eu faço essa reflexão, analogia com o filme Matrix, né? Em que o Neo estava inserido dentro da Matrix e ele começou a perceber. Ele foi uma dessas pessoas
que começou a questionar, que começou a investigar no mundo onde todas as pessoas estavam vivendo, fazendo suas necessidades, fazendo suas compras, indo ao mercado, estudando, tirando nota boa na prova, fazendo tudo que precisa fazer no seu cotidiano, mas ele entendia que ele estava sendo investigado, que tinha uma questão maior por trás, que tinha muitas coisas que ele não estava entendendo, mas ele sabia que aquilo ali fazia parte de um tipo de conspiração, de um tipo de sistema que estava, de uma certa forma, agindo e influenciando nos seus gostos, nas suas ideias, nas suas crenças, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então, nesse sentido, aqui fica a reflexão. Até que ponto a gente está inserido em uma matrix? Qual é a sua matrix? Qual o software que está operando nesse momento? Qual a crença? Qual o seu mindset, em outros termos, que está sendo mais utilizado agora com o desenvolvimento do tipo desses cursos de formações em coach, né? Então, também é um termo utilizado. Qual é o seu mindset? Qual é o seu paradigma? Qual é a sua crença que está mais enraizada? Vamos refletir um pouco sobre isso e agora vamos praticar um pouco, sair da nossa caixinha. Pessoal, eu preparei alguns exercícios bem simples que são facilmente encontrados aí pela internet, e esses exercícios eles têm um propósito apenas para que a gente perceba o quão condicionada está a nossa mente, para mostrar o quanto essa limitação que a gente tem visual, a forma de interpretar as situações apenas com o olhar mais condicionado, ela está em vigência na nossa vida, tá certo? Então a ideia é que dentro dos exercícios, para que tu possa observar eles e tentar respondê-los da forma mais certa, a dica que eu dou é: tenta enxergar de uma forma diferente, não visualizar as imagens apenas com o mesmo olhar, tenta encontrar algo diferente, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro teste. Essa imagem, eu quero que você observe ela, se você ainda não conhece esse teste. Aqui temos 9 pontos. Tudo que você vai ter que fazer é simplesmente ligar todos esses pontos com apenas 4 retas e detalhe, sem tirar a caneta do papel. Ou seja, você pode pegar um pedaço de papel aí nesse momento, marcar esses 9 pontos e tentar fazer 4 retas sem tirar a caneta do papel. Tá bom? Então tenta fazer esse exercício, pega uma caneta, um papel, e quando for lá para o final dessas aulas, a gente vai conseguir ver a resposta, tá bom? A ideia é, tenta utilizar uma forma, tenta verificar uma forma de não pensar na forma. A dica é, tenta visualizar essa situação, tenta fazer esse exercício de uma forma que seja diferente das maneiras tradicionais. Investiga uma situação diferente para que tu consiga resolver esse problema. Aqui temos um outro exemplo clássico. Para que lado é que você está vendo a bailarina girar? Eu confesso que nesse momento eu estou apenas observando a bailarina girando aqui para o lado esquerdo, né? Por quê? Porque a minha visão, de uma certa forma, ela também está um pouco condicionada para poder observá-la apenas dessa forma. Para que eu consiga ver ela girando para o outro lado, eu tenho simplesmente que mudar um pouco a minha forma de enxergar, a minha forma de visualizar. Veja só que eu preciso me concentrar. Quando eu vi esse teste pela primeira vez e eu vi outras pessoas falando que via ela girando nos 2 sentidos, eu fiquei um pouco sem acreditar. E aí eu peguei a imagem, pesquisei ela, observei e não conseguia visualizar nada. Até que eu foquei embaixo dos pés e do calcanhar e fiquei um pouco concentrado. E aí quando eu percebi ela girando para o outro lado, eu fiquei surpreso demais, perplexo. Veja só, essa imagem ela faz parte de um tipo de ilusão de óptica que foi justamente feito para mostrar um pouco das falhas que o nosso cérebro tem quando falta informações na imagem. Esse é um GIF que tem mais ou menos 3, 4 segundos. E ela está girando exatamente para os 2 lados ao mesmo tempo. É porque
o fato dessa ilusão de óptica ser tão bem feita no computador faz com que a gente geralmente visualize apenas para um lado só, tá bom? Muitas pessoas falaram que isso tinha a ver com os hemisférios, que a gente desenvolvia mais no hemisfério, se era o direito ou esquerdo, que isso tinha a ver com isso. Os pesquisadores, os desenvolvedores dessa imagem, falou que não tem essa relação com os hemisférios, mas mostra sim o quão tem a questão do condicionamento, do quanto a nossa visão, tipo, mais aquela visão mais ligeira, aquela visão mais focada, o quanto a autossugestão que temos no nosso campo mental, ele influencia na forma como a gente observa a situação. De toda forma, a imagem ela é excelente para despertar na gente a curiosidade e o exercício de poder focar e tentar visualizar ela girando para o outro lado. Isso é bastante interessante, tá bom? Se você conseguiu ver ela girando para os dois lados, muito bom. Se você está vendo só para um lado, fique calmo, fique tranquilo, basta colocar a atenção aí. Preferencialmente eu coloquei embaixo do pé, no encontro da sombra do pé dela, e depois eu comecei a visualizar de forma diferente. E aí eu tenho que me concentrar um pouquinho sempre que eu quero ver. Mas tem pessoas que de fato que bate o olhar e vê ela girando para os dois lados. Minha filha estava aqui agora há pouco, eu mostrei para ela, e ela disse que estava vendo ela girando para os dois lados, tá bom? Então esse exercício aqui também, ele é um exercício bastante interessante para que a gente faça esses testes. O próximo exercício ele é bastante interessante. Aqui temos um cubo, temos um ponto aí, como vocês podem observar. Interessante que se vocês pararem para perceber, se olhar fixamente para o ponto, eu não sei exatamente qual o ponto de vista de vocês, como é que esse cubo está sendo visualizado. Mas se você prestar atenção nesse ponto, você vai conseguir ver esse cubo pelo menos de duas formas, certo? Basta se concentrar e tentar visualizar. Geralmente, a tua mente ela vai encontrar uma resposta mais rápida e tu provavelmente vai o ver apenas com um primeiro olhar, apenas com um primeiro prisma, apenas com um primeiro ângulo. Se tu focar bem nesse ponto vermelho, depois de um tempo, tu vai conseguir perceber que esse cubo ele está em outra perspectiva, tá bom? Fica aí o teste para que você possa fazer o exercício. Mas afinal, como nasce um paradigma? Como é que se intensifica? Como é que se agrega? Como é que se constrói um tipo de modelo de pensamento em nosso meio social, no meio científico, no meio acadêmico, enfim, em diversas áreas do conhecimento? Como é que surge? Veja só, quando a gente passa a entender um pouquinho do modelo, da forma, do padrão, como esses paradigmas eles surgem em nosso meio, faz a gente refletir sobre diversas situações. Situações como, por exemplo, será se o condicionamento, será se eu estou tão condicionado a esse fato que eu não passo a questionar algo simplesmente porque muitas pessoas vêm reproduzindo, e aí quando eu tento tomar uma postura diferente sobre determinadas situações, geralmente eu sou criticado. Por quê? Vejam só, tem uma animação, que é uma animação bem clássica, que foram feitos com alguns cientistas para poder observar como é que nasce um determinado comportamento no meio social, e foi feita uma experiência com macacos, certo? E aí, nesse sentido, a gente vai ver essa animação, vai ficar aqui toda forma embaixo na descrição o link para que vocês possam ver depois também com calma, tá certo? E vale muito a pena a gente ver e utilizar esse recurso audiovisual que a gente tem para que a gente possa compreender, interpretar, ver melhor essa situação. Pensar nesse vídeo, pensar nisso, traz uma reflexão profunda. Isso para mim, de uma certa forma, sempre que eu posso, em minhas aulas, eu passo a utilizar essa animação, porque faz a gente refletir, sem dúvida nenhuma, de criar novas comunicações sinápticas e expandir um pouco também a nossa mente. E aí a outra pergunta também que fica é como e por que devemos quebrá-lo? Realmente é necessário que os paradigmas que já estão bem consolidados, que já estão bem aceitos, que já estão tão firmes em nossa sociedade não precisa ser quebrado?
Veja só, se a nossa mente, se a nossa consciência, se o próprio nosso corpo, do ponto de vista genético, biológico, ele evolui, então por que os mesmos costumes, as mesmas ideias, os mesmos hábitos vão continuar predominantes? Seria uma contradição terrível. E quando esses valores, esses padrões, esses modelos, eles não acompanham o nosso processo evolutivo, alguma coisa fica incoerente, alguma coisa fica estagnada, porque a evolução ela se faz necessária em todos os sentidos, no campo social, no campo intelectual, mental, espiritual, enfim. Então, a necessidade de quebrar determinados tipos de paradigmas que já não mais satisfaz a nossa visão de mundo, que já não mais satisfaz os modelos, que já não mais, que são insuficientes para poder responder, para poder trazer respostas, que são insuficientes no campo educacional, que as nossas crianças precisam de novos modelos, de novas abordagens para poder entender, para poder assimilar informações, que a nossa saúde, que ela precisa de um senso humanitário, que quando a gente chegue num consultório, que quando a gente chegue dentro do SUS, os médicos, as pessoas que vão atender, ao invés de só perguntar onde que está doendo, ao só perguntar onde está doendo, tipo fazer um diálogo com o corpo e não com o ser, com a totalidade, compreendendo o corpo, mas compreendendo que aquilo é um ser dotado de emoção, de sentimento, de pensamentos, e que tudo isso influencia o seu estado de saúde nesse momento. Então, vejam só, se a gente observa que existe um paradigma formado, fechado, né, esse paradigma biomédico, essa relação saúde-doença, essa é uma das coisas fundamentais que a gente precisa compreender, que precisa de uma modificação, né? Infelizmente, existem abordagens, existem práticas, existem técnicas que já estão, de uma certa forma, se desenvolvendo e que a tendência é que que vá ganhando cada vez mais os espaços públicos, privados, enfim. Então, nesse sentido, eu trouxe essa abordagem para que a gente fale um pouco sobre o que são os paradigmas, né? A necessidade que a gente tem de transitá-los. Todos eles são importantes até o momento que são necessários, quando a gente passa a entender, a visualizar o mundo de outra forma, quando novas ideias, novas propostas vão surgindo, novos conhecimentos, descobertas no campo científico, principalmente, vão sendo elaborados, vão sendo estudados, a gente tem a necessidade de ir fazendo essa transição. Quando a gente não faz essa transição, a gente sofre um pouquinho, porque nadar contra a maré fica um pouco difícil, tá bom? Então, nesse sentido, o peixinho aqui ele está nadando contra a maré, é verdade. Mas quem diz que na verdade é ele que pode estar nadando contra a maré? Pode ser que todos os outros peixes, nesse sentido, aqui nesse entendimento do que a gente está falando, é quem está contra a maré. E às vezes um precisa tomar essa direção para que outros percebam, para que outros entrem também nessa sintonia, né? Então, nesse sentido, o objetivo dessa aula era trazer essas abordagens, trazer esses questionamentos para que a gente passe a entender quais são os tipos de paradigmas hoje em diversas áreas do conhecimento que estão mais em ascensão, que tem uma disponibilidade, que tem algo integrativo, que tem algo humanitário, que tem algo que realmente vai fazer a gente despertar. E aí, quando a gente conhece essas abordagens, essas metodologias, esses estudos, e a gente passa a colocar na nossa vida, certamente muita coisa boa começa a acontecer em todos os planos, na nossa dimensão física, no nosso corpo, no nosso campo emocional, afetivo, no nosso campo mental, espiritual, social, natural, ecológico, com a natureza, a relação, enfim, com todo o universo. Então, diante de todas essas considerações, a gente fecha aqui a nossa aula e vamos para a aula seguinte. Vamos fechar essa prática com uma saudação chamada Namaskar. Com o poder da minha mente, com o amor do meu coração, eu vos saúdo. Namaskar.